Meu nome é André Luiz Pereira Souza, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Física, modalidade EAD da UNB, e participei do projeto de iniciação científica de título Lógica Quântica, uma introdução concisa, com orientação do professor Olavo Leopoldino, que foi realizado entre os anos de 2021 e 2022. Introdução. A mecânica quântica se desenvolveu a partir do ano de 1900 com uma série de experimentos de espectroscopia que trouxeram a sua interpretação formas novas de considerar os fenômenos microscópicos. A primeira interpretação da mecânica quântica que se tem notícia foi apresentada em 1927, no Congresso de Solvay, e a lógica quântica propriamente dita foi enunciada pela primeira vez no artigo de do Birkhoff e do Newman, no ano de 1936. A lógica quântica ela é uma das possíveis abordagens para a interpretação das relações complexas entre fenômenos que são característicos da mecânica quântica e pode ser entendida como um conjunto de regras que devem ser empregadas para o raciocínio e que são considerados os princípios da teoria quântica. Antecedentes históricos. A gente teve no século XIX dois grandes campos teóricos que foram desenvolvidos na física. O primeiro foi a teoria eletromagnética e o segundo foi a teoria cinética dos gases, que posteriormente foi conhecida como física estatística. Também no século XIX, surgiram vários experimentos de espectroscopia que colocavam esses dois grandes campos teóricos como contato, colocavam esses dois grandes campos teóricos em voga. A exemplo, a gente teve a difração de raio-x, radiação do corpo negro foi muito importante e o efeito fotoelétrico. Já no ano de 1900, a gente teve a publicação de um artigo pelo Max Planck, que foi o artigo que foi o artigo primário da teoria quântica e tratava sobre a radiação do corpo negro, onde o Max Planck estabeleceu a ideia formal e também fundamental da mecânica quântica através da quantização da energia. A interpretação de Copenhague, que foi desenvolvida adiante, ela foi baseada em três princípios fundamentais. Primeiro, o princípio de dualidade, que foi proposto pelo Louis de Broglie no ano de 1923, onde ele explicava a dualidade onda-partícula, ou seja, que por vezes as partículas apresentavam características que eram próprias das ondas. Depois a gente teve o princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele afirmava que era impossível medir de forma simultânea a posição e o momento de entidades quânticas. Por fim, a gente teve o princípio de complementaridade, muito importante, que foi desenvolvido pelo Niels Bohr, e ele descrevia que as nossas estruturas cognitivas, ou seja, a forma que nós humanos pensamos, não são adequadas para uma compreensão da realidade quântica. Adiante, agora explicando sobre a lógica quântica em geral, a gente tem que a lógica quântica pode ser descrita como uma versão modificada da lógica proposicional, que tem as propriedades básicas da álgebra booleana. Exemplo, as leis da idempotência, as leis comutativas, lei da involução e uma série de outras. Mas se destaca uma falha na lei distributiva, que não existe na lógica quântica, ao contrário da lógica proposicional, que aceita tal lei. As lógicas distributivas podem ser entendidas como uma consequência lógica da compatibilidade dos observadores, exemplos A, B e C, só nomeando. Mas tal compatibilidade não acontece no mundo microscópico, que é o âmbito da teoria quântica. E devido a isso, a gente pode considerar que as leis distributivas podem falhar na mecânica quântica. E um exemplo dessa falha, até bem conhecido, é o experimento mental do gato Schrödinger, que a gente explicou no trabalho, no artigo. Não dá para explicar agora porque o tempo é um pouco curto, mas ele é um experimento mental muito interessante e que mostra a falha das leis distributivas. Por fim, uma possível conclusão do trabalho é que foi possível mostrar, no trabalho de iniciação científica, que a lógica quântica ela é muito importante, ela mostra uma interpretação muito boa, mas ela não é muito usual nas disciplinas que são relacionadas à mecânica quântica, nos cursos de graduação em física, tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Temos também que muitas questões epistemológicas podem ser trabalhadas em sala de aula sobre a não validade das leis distributivas na mecânica quântica, a exemplo do gato Schrödinger que foi apresentado, mas existem vários outros exemplos.
E apresentar esses exemplos pode enriquecer bastante a discussão no cotidiano escolar referente à disciplina de física. Finalizando, essas são as referências do trabalho que foram citadas no artigo. Foram analisados outros livros, artigos, mas não foram citados no final. Esperamos fazer um trabalho maior que citará mais material e trará uma maior contribuição para mostrar a importância da lógica quântica para a comunidade acadêmica como um todo e também para as universidades. Finalizando, queria agradecer a oportunidade de poder participar da iniciação científica.